Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians já conheceu aí, né, as suas datas, né, na Sul-Americana. Antes de passar as datas da Sul-Americana, quero passar outra data também, que é a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, diante do Bahia, jogo que ocorre na Arena Fonte Nova. Primeira rodada, Timão no Brasileirão, hein? Eu tô ansioso com esse Brasileirão. Timão vai entrar em campo no domingo, dia 30 às 20 horas, né? 20 horas no domingo, horário que eu não suporto, tá? O horário, né? Anteriormente, o horário estava marcado para o sábado, dia 29 às 18h30. Então, pulou do sábado, do dia 29 no sábado, 18h30, para, né, o dia 30 às 20 horas. Por que houve a mudança? Porque senão, né, o Corinthians o Corinthians tem, né, pela frente a final do Campeonato Paulista no dia 27, aí teria só dia 28 para descansar e 29 para jogar. Não faz muito sentido, então mudaram para domingo, tá? Tá tudo certo, só não gosto do horário, eu acho que deveria ser às 4 da tarde. O Corinthians recusou. O Corinthians também conheceu, né, as datas. O Corinthians conheceu as datas da Sul-Americana, tá? O Timão está no grupo C, né, com América de Cali da Colômbia, Huracan da Argentina e Racing do Uruguai. É um grupinho chato, eu achei, tá? Eu falei sobre isso, não sei se você viu ontem no Café da Fiel. A estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, ela acontece no dia 2 de abril, uma quarta-feira, às 19 horas, contra o Huracan, na Neoquímica Arena, tá? Com transmissão aí da ESPN Brasil, né? E Disney Plus, né? A segunda rodada é contra o América de Cali, vai ser no dia 8, aí é uma terça-feira, às 21h30, no estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, tá? Com transmissão da Paramount, tá? E também do SBT. A terceira rodada é contra o Racing do Uruguai, acontecerá no dia 24, uma quinta-feira, às 19 horas, tá? O duelo ocorre na Neoquímica Arena e com transmissão da ESPN e da Disney Plus. A partida seguinte é contra o América de Cali, né? Jogo de volta em Itaquera, marcada para o dia 6, numa terça-feira, tá? Com exibição da ESPN, Disney e SBT. O quinto embate do Corinthians será no dia 15, quinta-feira, contra o Racing no Estádio Centenário de Montevidéu, às 19 horas, o Racing do Uruguai, tá certo? E o último duelo do Corinthians, na fase do torneio, será contra o Huracan, né? No dia 27 de maio, uma terça-feira, no Tomás Adolfo Ducó, El Palácio, às 21h30, com exibição da ESPN, Disney Plus e SBT, tá? As quatro equipes se enfrentam, né? Lembrando que só o primeiro colocado avança diretamente, já o segundo colocado se classifica para os playoffs, onde enfrentará um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores da América. É um grupo chato e só classifica o primeiro, então vamos tomar cuidado aí, Coringão, vamos para cima para não passar vergonha na Sul-Americana, porque já passou vergonha na Libertadores. Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians já tem audiência marcada, hein? No caso, Matias Rojas, tá? E é a última. O julgamento será no dia 29 de abril, tá? Tá chegando. A Corte Arbitral do Esporte, que é o CAS, né, anunciou hoje a data da audiência, 29 de abril, né, para, enfim, matar essa questão envolvendo aí Matias Rojas e Corinthians, tá? O tribunal é a última instância de defesa para o Timão após a condenação de 40 milhões imposta pela FIFA ao clube. A FIFA já deu, né, ganho ao jogador no valor de 40 milhões de reais, tá? O resultado, apesar de ser dia 29 de abril, costuma ocorrer alguns meses depois, tá? O resultado, enfim, um procedimento, né, para ser publicado. A audiência pode ocorrer tanto presencialmente na Suíça, quanto por videoconferência. O Timão foi condenado pela FIFA no dia 27 de junho do ano passado, tá? Depois do meia, né, paraguaio Matias Rojas acionar o Corinthians alegando atraso nos direitos de imagem. Pouco mais de 40 milhões, como eu já falei para vocês, tá? O fim do vínculo dele é até junho de 27. Olha que loucura, hein? Olha o contrato que o Duílio faz com o cara, tá? Mas nesse caso aqui, os dois piores presidentes da história do Corinthians, talvez,
né? Um mais amador, que é o Augusto, e o outro que é ruim mesmo, pior, quase acabou com o clube do Írio. Eles se juntaram para fazer a pataquada toda aqui. O primeiro fez um contrato absurdo, né? Pagando 1 milhão para um jogador horroroso e um contrato longo até 2027. O pior, não pagou os direitos de imagem do cara, 8 milhões de reais, que eram em 3 parcelas, não pagou, tá? Aí vem o outro presidente falando, eu vou consertar tudo. Inclusive, vou colocar uma cláusula que se atrasar um dia, você pode sair, ir embora e ficar com o contrato. É essa cláusula que está matando o Corinthians e que, né, nos bastidores, o Corinthians entende que vai ser difícil reverter na corte arbitral do esporte, né? Vamos aguardar e torcer para que o Corinthians não venha pagar mais 40 milhões para um jogador que nem jogou pelo clube. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros por Yuri Alberto, tá? Quem disse isso foi o agente do jogador, né? O seu André Cury. Nós estamos falando de 186 milhões. Lembrando que não é muita coisa, né? O André Cury também está 30 milhões de euros. O Corinthians só tem 15 desse dinheiro, porque 50% pertence ao Zenit, tá? E outra coisa que eu não gostei aqui, eu vou contrariar o seu André Cury, é o seguinte, abre aspas para ele, né, na entrevista ao GE. O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros. Só com essa proposta, ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro. O Corinthians deve. Aí tudo bem, tá tudo certo. O problema é que não tem nada de graça, não, amigo. O Corinthians deu alguns jogadores na Operação Zenit, tá? E eram promessas, né? Por exemplo, eu não gostava do Duqueiroz, mas o Corinthians, por exemplo... Aliás, foi outro péssimo negócio do Duírio, né? O Corinthians recusou uma proposta de 8,5 milhões de euros pelo Duqueiroz, para depois entregar ele para o Zenit na negociação do Yuri Alberto. Depois o Robert Renan. Esse aqui estava super valorizado. Seleção brasileira, tudo. Enfim, só o Robert Renan já pagava o Yuri Alberto. O Ivan goleiro, aí tudo bem, né? Não vou falar nada. E o Gustavo Mantuan, que também era uma promessa, enfim, com convocações para a seleção de base, jogador que deu certo lá no Zenit. Além disso, o Corinthians deu a preferência do Zenit comprar o Pedro. Essa preferência foi, né, inclusive, exercida, né? E o Pedro, para mim, é bom jogador, tá? Então não tem esse negócio aí, né, de que custo zero, enfim, né? Clubes que se interessaram pelo Yuri Alberto, né? O Wolverhampton da Inglaterra, West Ham da Inglaterra, Betis da Espanha, enfim, vários clubes que apareceram, o Everton também da Inglaterra, vários clubes apareceram, mas até agora nada efetivo, né? Espera-se que chegue aí uma proposta no meio do ano, tá? Ele foi contratado em 2022, tá? Junto ao Zenit. O jogador passou por altos e baixos no Corinthians, né? Yuri Alberto, quem é você? E está na sua 4ª temporada no Timão. O atacante tem 166 gols em 64... tem 166 partidas e 64 gols, tá? Então são 64 gols em 166 partidas, tá? É um dos principais jogadores do elenco aí, o seu Yuri Alberto. Comente aqui embaixo tudo isso. Agora para vocês, informação que eu achei muito interessante. Vocês sabem que eu carrego a fama de Samir Cascalho. Eu já trouxe aqui muitos salários, né, de jogadores, inclusive do Rojas, eu trouxe em primeira mão, senão a gente não saberia como foi o absurdo, do Luan, né, do Pedro Raul, enfim, né, do Memphis. Agora, muitos salários altos eu trouxe, do Romero, que eu achei bem alto também, né, estamos falando de mais de 900 mil por mês. E agora eu vou trazer um salário para vocês que me surpreendeu, né, exclusivo, salário, todos os valores, salário, CLT, imagem, luvas, tudo sobre o contrato de Fabrício Angileri no Corinthians. Angileri, falaram para eu falar o correto, Angileri, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso, segura ela! Fala, gente, exclusivo em relação a Fabrício Angileri é aqui no canal Café do Setorista. Lembrando que eu trouxe em primeira mão, ninguém sabia o nome desse jogador, ninguém sabia que o Corinthians negociava com esse jogador, o nome dele não havia sido vinculado, nada, e eu trouxe para vocês em primeira mão, tá?
em primeira mão, Fabrício Anchileri, que o Corinthians negociava, estava bem adiantado, proposta na mesa, tudo. Enfim, mais um furo de reportagem que a gente traz. E agora os valores da negociação que me surpreenderam. Anchileri, que tem aí 3 partidas com a camisa do Corinthians, foi bem nas 3, muito bem. Né? Anulou o Estevão contra o Palmeiras, deu assistência na sua estreia contra o Mirassol, jogou muita bola contra o Santos com mais uma assistência também. Enfim, o Anchileri é super titular já do Corinthians com 3 jogos. Jogador argentino, né? Muito bom jogador, se destacou no River, você sabe, estava no futebol espanhol, estava encostado lá, né? Praticamente. Vamos falar dos valores, que é o que interessa, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou começar, né, em relação ao Anchileri pelo salário dele de CLT, tá? Ele ganha R$261 mil de CLT no Corinthians. E ele ganha também $400 mil de imagem que são pagas em 10 prestações, tá? Não é 400 mil por mês, presta atenção, meu amigo. É $400 mil de direitos de imagem, isso dividido em 10 vezes, tá? Só para você ter uma ideia, vai dar 2.200.000 e alguma coisa, né? Dividido por 10, R$225 mil, tá? Então, se você somar R$225 mil mais os 200 mil de CLT, tá? O nosso querido Anchileri ganha R$486 mil de salário no Corinthians. Porém, tem luvas, tá? Essas luvas são de $200 mil que foram pagas ao jogador, tá? Isso vai dar 1.100.000. Então, sim, né, 1.100.000. A questão o Anchileri ganha no Corinthians menos de R$500 mil, R$486 mil por mês, mais as luvas de 1 milhão, tá? Que foram pagas, né, à vista para o jogador. Então, a gente tem um jogador muito bom na lateral. Para você ter uma ideia, o Anchileri, ele é mais barato que o Palácios. O Palácios ganha R$600 mil do Corinthians, tá certo? Talvez seja um dos laterais, talvez seja até o lateral mais barato do Corinthians. Eu vou pegar, eu já trouxe os números do Bidu também, do Hugo, mas eu passo para vocês novamente. Então, nós temos aí um jogador que né, claro, estou falando desses valores sempre relacionado ao futebol, né? Não dá para falar barato, isso aqui é muita grana, tá? Então, em relação ao futebol, né, no cenário do futebol brasileiro, mundial, é um salário barato para um lateral muito bom. O Corinthians paga 486 mil de salário. Eu sei que vai passar um pouquinho, um mês ou outro ainda, né, para o Corinthians pagar 200 e pouco, porque as imagens, né, foram divididas em 10 vezes. Então, ele assinou o contrato agora, né? Apesar que é isso, né? 10 meses, né? Ele chegou, nós estamos em março, ele chegou em fevereiro, então vai dar isso mesmo. 486 mil o salário de Fabrício Anchileri no Corinthians. Barato e bom e barato. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal.